O canto de 1º de maio. O ano era 1887. No engenho Santa Clara, no interior do Rio de Janeiro, a vida dos negros escravizados seguia o mesmo ritmo de dor e resistência que marcara gerações. Entre eles, havia um homem já idoso, de pele muito escura, chamado Pai Joaquim, conhecido por todos como o Velho do Cachimbo. Ninguém sabia ao certo sua idade. Alguns diziam que ele já passava dos 80 anos, outros acreditavam que ele tinha vivido ainda na África antes de ser trazido no porão de um navio negreiro. O certo é que sua coluna curvada, as mãos calejadas e as cicatrizes profundas nas costas contavam mais do que qualquer número. Pai Joaquim não trabalhava mais na lavoura de cana. Sua função era cuidar dos mais novos, ensinar-lhes o jeito de se proteger do feitor e passar os conhecimentos que aprenderá com os mais velhos, as rezas, as cantigas e as histórias que vinham de longe, do tempo em que os africanos viviam livres. Naquele 1º de maio, uma data que para os brancos do engenho não tinha qualquer significado especial, mas que para os negros era um dia sagrado, algo diferente acontecia. Era o Dia dos Pretos Velhos, uma data que, para eles, representava a memória dos que vieram antes, a resistência dos que sobreviveram, e a sabedoria daqueles que já tinham vivido toda a dor que a escravidão podia oferecer. Ainda antes do sol nascer, Pai Joaquim acendeu seu cachimbo e, com passos lentos, foi até o terreiro atrás das senzalas. Ali, homens e mulheres se reuniam em silêncio. Havia crianças pequenas, escravizadas desde o nascimento, e havia jovens que sonhavam com a liberdade que se falava estar chegando. Diziam que a princesa assinaria uma tal de Lei Áurea em breve. O velho começou a falar, sua voz rouca quebrando o silêncio da madrugada. Meus filhos, hoje nós lembra dos que veio antes de nós, dos que aguentou corrente, tronco, fome, e dos que partiu sem ver a liberdade. Hoje é dia de rezar e cantar, para que a força deles continue com a gente. As mulheres começaram a bater palmas, os homens entoaram uma cantiga antiga. Era um cântico baixo, quase sussurrado, para não chamar a atenção dos feitores, mas carregado de energia. Pai Joaquim contava que aquele canto tinha sido ensinado por um velho africano que morrera muitos anos antes, e que ele mantinha a melodia viva para que a memória não fosse perdida. Naquele mesmo dia, algo inédito aconteceu. Durante a tarde, o feitor recebeu ordem para liberar os escravos do trabalho mais cedo. O motivo era simples. Havia uma visita importante à casa grande, e os senhores queriam que todos estivessem limpos e organizados. Mas para os negros, aquele pequeno descanso no 1º de maio foi visto como sinal. Muitos acreditaram que era um presságio de mudança. À noite, longe dos olhos da casa grande, Pai Joaquim organizou uma pequena fogueira no terreiro. Pegou um pedaço de pano velho, que dizia ter trazido escondido do navio negreiro, e o ergueu como símbolo. Não era bandeira de país algum, mas um estandarte de lembrança, tecido com retalhos de histórias e resistências. Enquanto nós lembrados que sofreu, nós nunca vamos tá sozinho. E um dia, meus filhos, um dia nós vai ser livre. E esse dia vai ser todos os dias. Poucos meses depois, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. Muitos do engenho Santa Clara ganharam a liberdade, mas a vida livre não veio fácil. Mesmo assim, todo 1º de maio, reuniam-se para celebrar não apenas a memória dos pretos velhos, mas a certeza de que a resistência e a fé tinham atravessado o tempo. Anos mais tarde, quando Pai Joaquim já havia partido, seu nome ainda era lembrado. No terreiro que cresceu naquele mesmo lugar, dentro da Umbanda nascente, Pai Joaquim do Cachimbo passou a ser chamado em rezas e trabalhos espirituais. Ele vinha como espírito de preto velho, sentado numa cadeira, cachimbo na boca, ensinando com paciência e voz mansa. E assim, o 1º de maio se tornou mais do que uma data, virou o encontro de gerações, um elo entre passado e presente, e um lembrete de que a liberdade não é apenas um papel assinado, mas um direito a ser protegido todos os dias.